Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma pré-aula. Estamos estudando esse trimestre a revista de juvenis e onde o tema todo desse trimestre está falando sobre sal e luz no mundo, uma igreja relevante. Essa lição vai ser muito importante para que possamos entender o que é uma igreja relevante. Então, quero compartilhar com você, quero estudar com você. Você é bem-vindo a se inscrever também no nosso canal. A lição dessa semana está em 15 de janeiro de 2023, onde temos por tema uma igreja relevante. O que é uma igreja relevante? O texto de ouro, o texto precioso, para que você possa estudar em casa, se encontra em Mateus capítulo 16, no versículo 18, que diz assim a santa palavra de Deus: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso se encontra em Mateus 16, 18. Temos também um plano de leitura aqui na lição de segunda a sábado, onde você pode estar estudando sobre o fundamento da igreja, está agindo como eleito de Deus, estudando, vivendo em legítima comunhão e unidade, a verdadeira prática do amor. Devemos andar dignamente e vamos amar e servir uns aos outros. É importante que você leia durante a semana para que você possa compreender melhor o conteúdo da lição. A leitura bíblica em classe baseia-se no livro, na epístola aos Efésios, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 6, aonde diz o apóstolo, ele traz um comentário, onde ele traz, através do conhecimento, ele diz o posicionamento que tem que ter uma igreja relevante. Então, todo esse capítulo 4, e em 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, ele está trazendo o posicionamento ou mostrando, querendo mostrar para nós a natureza da igreja, as características da igreja relevante nessa terra. Você leia, faça a leitura bíblica em casa, antes de ir para a escola, mas durante essa lição nós vamos poder explicar o conceito bíblico da igreja. Nós também vamos apresentar as características da Igreja de Cristo, onde se encontra aqui em Efésios capítulo 4, do verso 6, mas se você continuar mais adiante, tu vai ver as características da Igreja de Cristo. Explicar também a diferença entre ser igreja e frequentar um templo. Também tem uma grande diferença. Bom, nós temos aqui a introdução dessa nossa lição, que diz assim: que em nosso país o número de evangélicos ele tem crescido muito. Então, nas últimas décadas, o evangelho cresceu muito. Então, foram muitas igrejas, denominações que evoluíram, que cresceram. Metodologias também evoluíram. O formato, as liturgias do culto também mudaram no decorrer das décadas que foram se passando. E com esse crescimento, o número de pessoas que declaram sua fé em Jesus também cresceu, mas também cresceu o número daqueles que não querem congregar em igreja alguma. E essas pessoas, apesar de ter todo um crescimento, todo um aparato dentro da igreja, de ter um formato particular de cada uma, nós vemos que também com o crescimento cresceu também um grande número conhecido como desigrejados. E esse cenário soma-se o crescimento de quantidade de pessoas que declaram a fé cristã, mas que, porém, não seguem os princípios que está estabelecido na palavra de Deus e que o próprio Senhor Jesus deixou para que vivêssemos, como está lá em Mateus, onde trazemos a menção do Sermão do Monte, onde Jesus deixa ali as bem-aventuranças, para que os seus discípulos entendessem
o diferencial de ser sal da terra e luz do mundo, cumprindo aquelas bem-aventuranças para poder fazer a diferença nessa terra. Então, dentro desse crescimento de igreja, esse crescimento de cristão, muitos também se encontram nesse momento desigrejado. Por quê? Não seguem princípios, não seguem aquilo que Deus estabeleceu, porém se declaram cristão. Bom, o que é a igreja? Qual a relevância da igreja para a sociedade? Aí nós podemos dizer que no sentido de igreja, podemos se referir onde os cristãos, se encontram num templo, onde temos uma reunião de pessoas, onde eles se congregam. Na sociedade, essa igreja entre quatro paredes, que é formada por uma igreja local, onde tem um endereço fixo, onde tem um CNPJ, onde tem um estatuto, é formada por pessoas. E essas pessoas que congregam, ela tem uma grande importância na sociedade. E qual é essa importância? É uma importância social, é uma importância espiritual, que mostra o diferencial da igreja que serve a Cristo e da igreja que não serve a Cristo. Nós podemos ver isso quando Jesus ele fala das bem-aventuranças. Qual deveria ser o comportamento daqueles que eram os seus discípulos? Então, nós podemos entender que a igreja cresceu, o tempo se passou, os templos aumentaram, e essa congregação, essa igreja, esse ajuntamento de pessoas formam uma igreja local. Mas durante a aula nós também vamos poder entender sobre a igreja invisível. O que é a igreja? Aí nós entendemos que o termo igreja é usado atualmente para se referir o que? Aos templos, onde os cristãos costumam se reunir. Geralmente está associado, como já falamos, a uma denominação, a uma liderança pastoral. É um dos entendimentos que chamamos de igreja. Mas nós vamos entender aqui, é uma instituição civil organizada que geralmente tem um registro oficial. É claro que com esse crescimento, houve também um crescimento meio que, vamos dizer assim, que desordenado. Há igrejas que ainda não têm um registro oficial, civil tem sim, mas que tem procurado se enquadrar dentro das leis, das normas que regem o país. Isso é importante que aconteça. Mas no passado, a igreja se dava como? Como é que ela crescia? Ela crescia nos lares, ela foi crescendo depois naquelas reuniões que existiam, cada família, e daquela família, vidas dentro daquele lar aceitavam a Jesus, e assim a igreja ia se expandindo. Nós vemos um exemplo disso, é que na época que houve o crescimento da igreja, a igreja passando por uma perseguição, e a igreja passou a se reunir em lares, e ali a igreja não deixou de crescer. Por quê? Por causa da ação do Espírito Santo. Hoje, entretanto, nós vemos que a palavra igreja, na tradução grega, eclésia, que significa o quê? Assembleia dos chamados para fora. Não para ficar entre as quatro paredes, não restrita aquela liturgia denominacional, ainda que aconteça. Mas a igreja foi chamada com o propósito de fazer a diferença na sociedade. Como é essa diferença? Ela é espiritual, ela é de caráter social também, porque nós vemos que a igreja primitiva, ela se reunia nos lares, nas sinagogas, mas ainda assim ela tinha um caráter social. Havia uma unidade de fé, havia uma unidade no propósito. E hoje a igreja não pode perder isso. Bom, aí nós entendemos que
no contexto, Jesus é o alicerce da igreja. Ela foi estabelecida, ela foi selada por Deus em Cristo Jesus para completar a obra vicária, ou seja, após completar a obra vicária na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, antes de ascender ao céu, ordenou que seus discípulos, isso Jesus, guardassem o cumprimento da promessa. Aí nós sabemos lá o que aconteceu em Atos 2, que a igreja ficou ali, os discípulos do Senhor ficou ali aguardando a promessa, até que a promessa veio, e essa promessa que desceu sobre aqueles homens, sobre aqueles povos, fez com que eles saíssem para testemunhar o poder de Deus, o poder de Jesus. E muitas almas foram resgatadas. Eles pregaram e testemunharam poderosamente acerca do reino de Deus. Diversos milagres, prodígios foram acontecendo. E a Igreja de Cristo passou a ser formada a partir dali por todas as pessoas que criam no Evangelho do Senhor Jesus. Independente da sua origem, da sua condição, essa é a igreja invisível. E assim até hoje, a igreja de Cristo está o quê? Em todo o lugar. Ela está onde tem um cristão verdadeiro, que crê no Salvador, que crê nos seus mandamentos, independente da origem dele, da cultura, da condição econômica ou política, onde tiver um cristão genuíno que guarda a sua palavra, ali tem uma igreja. Aí nós podemos agora no tópico 2, porque essa lição ela veio com três tópicos, e no tópico 2 está falando sobre a natureza da igreja, onde o comentarista aqui ele traz 8 analogias presentes no Novo Testamento, a qual Jesus está fazendo menção da igreja, onde os servos do Senhor faziam menção. Aí nós temos essa analogia entre a videira e os ramos. Quem é a videira? Jesus. O ramo é a igreja, que está lá em João 15. Nós temos a outra analogia entre o pastor e as ovelhas. O pastor é Jesus e as ovelhas é a igreja de Cristo. O reino sacerdotal e o sumo sacerdote. O reino sacerdotal, a igreja. O sumo, o supremo sacerdote, Cristo. O primogênito e os irmãos. Os seus irmãos é o quê? A igreja. Então, essa analogia para mostrar a igreja de Cristo, o Senhor e os seus servos. Quem é os servos? A igreja. O noivo e a noiva. Quem é a noiva? A igreja. O edifício e as pedras vivas. Quem é o edifício? As pedras vivas. É a igreja que é as pedras vivas. A cabeça e o corpo. Cristo é o cabeça, o corpo é a igreja. Então, mas dentro desse contexto todo, dessas 8 analogias, nós vamos fazer menção apenas da igreja como edifício e a igreja como corpo de Cristo, para que você possa entender de forma bem objetiva, de forma bem prática, bem direta, essa analogia. Nós entendemos que o firmamento desse edifício, assim como toda construção, ela tem que ter uma base firme. E quem é a firmeza desse edifício? É Cristo. Cristo, ele é a firmeza. Bom, todo estabelecimento da igreja está intimamente ligado com o trecho da primeira carta do apóstolo Pedro, que vimos na leitura bíblica em classe, que está lá em 1 Pedro. O apóstolo afirma que o fundamento da igreja, a pedra principal da igreja, é Cristo. Isso é uma referência a um princípio básico da construção. Toda edificação ela precisa ter o que? Um fundamento. E esse fundamento é quem? Cristo. A qualidade do fundamento vai determinar a segurança. Então, uma igreja fundamentada em Jesus, ela tem a segurança e a base em Cristo, na sua palavra. Quanto maior for a construção, mais profundo deve ser e firme precisa ser o seu alicerce. Caso contrário, essa construção possa desabar, pode se destruir. Então, um ensinamento prático para a nossa vida hoje.
todo o fundamento, toda a construção que não tiver alicerçada com uma base firme, e podemos usar essa base, esse fundamento, Cristo, tem a tendência a cair. E nós podemos tirar isso com um ensinamento prático, isso na família, isso no casamento. Cristo, ele tem que ser a base. Assim como o edifício, a Igreja de Cristo, ela precisa ser baseada em um fundamento, nesse fundamento que é Jesus. Então, nós, como igreja, como um edifício, precisamos estar pautado na palavra, e a palavra é Cristo. O apóstolo ensinando os fundamentos da igreja é seguro. O fundamento da igreja é seguro se estiver baseada em Cristo, na sua palavra. Ele chama de pedra viva, eleita por Deus, preciosa, e ainda de pedra principal de esquina. Uma pedra principal de esquina, ela era usada para juntar as pontas e dar firmamento para aquela construção. Então, Cristo é visto assim, como a pedra principal de esquina. Nas construções antigas, a pedra de esquina era o fundamento principal do edifício. A sua colocação era o primeiro passo na construção e ela era responsável pelo quê? Por toda a formação, por toda a estrutura daquela construção. Ela era uma base. Os cristãos que recebem, ou seja, os cristãos que recebem e receberam no passado a carta de Pedro, entenderam essa mensagem. A igreja está segura porque o seu fundamento é Cristo Jesus. Então, essa é a maior base. A palavra de Deus que disse que pode passar os céus e a terra, tudo nessa vida pode passar. Mas aquilo que está baseado na palavra de Deus, que tem base na palavra, permanece para sempre. Bom, aí podemos entender que sim, o contexto de 1 Coríntios 3,11. Mas o texto continua. Partindo do princípio de que a igreja de Cristo são as pessoas que creem nele, Pedro vai explicar que cada cristão é edificado como pedra viva, formando uma casa espiritual. Assim, a igreja é composta pelos cristãos, mas é edificada pelo próprio Deus. A igreja é formada pelos cristãos, ou seja, mas é edificada pelo próprio Deus. É Deus que é a base, Jesus é a base. Somos um edifício, fazemos parte de um edifício onde cada cristão é uma pedra viva. Cada um tem a sua particularidade, tem a sua vocação nesse edifício. E é importante que cada um entenda e faça a sua parte. Fique na posição qual foi chamado. A Igreja de Cristo. Paulo escreve aos cristãos da cidade de Éfeso, ensinando que Deus constituiu Jesus como cabeça da igreja. E ele utiliza dessa analogia para mostrar que o corpo humano é formado por diversos membros que estão interligados e apresentam independência, cada um entre si. Cada parte do corpo tem a sua importância e funcionalidade, mas nós estamos o quê? Interligados. Paulo usa essa analogia, mostra que cada um temos uma parte, ou pertencemos a uma parte do corpo. Porém, estando interligado, temos uma funcionalidade. Então, nós podemos entender que Cristo nesse corpo, ele é o cabeça, é ele que direciona, mas que todos os membros são importantes para aquilo que foi feito, para aquilo que tem uma necessidade. E assim, no corpo, cada membro é necessário. Então, você é necessário no corpo de Cristo. Você tem a sua particularidade e a sua funcionalidade.
Então, nós entendemos que a comparação do apóstolo Paulo entre a igreja de Cristo e o corpo comunica-nos que faz parte da essência da igreja a diversidade, a unidade e a interdependência entre cada membro. Ou seja, há uma diversidade, mas ao mesmo tempo há uma unidade. Quem é mão não pode ser pé, quem é pé não pode ser mão, cada uma tem a sua particularidade dentro do corpo. Porém, todos os membros são regidos pela cabeça. E a cabeça é quem? Cristo. É Cristo que faz essa diferença. Todos têm o seu valor, todos têm a sua importância. Todos têm o principal dentro desse corpo é Cristo. Porque Cristo é o cabeça, e é o cabeça que governa e tem autoridade. Então, Cristo tem o governo e autoridade sobre a igreja, pois ele é o cabeça. É importante que tenhamos ciência disso, que nós, como pedras vivas, como membros de um corpo, temos que deixar Jesus direcionar as nossas vidas. Agora, há características importantes que a igreja como uma igreja relevante nessa terra, ela apresenta características, tanto no comportamental, social, ela tem característica. E a característica da igreja nessa terra, ela é um diferencial muito grande, porque ela tem que estar aqui nessa terra para fazer a diferença. Aí nós entendemos que a igreja de Cristo, ela é universal. Isso significa o quê? Que ela é composta por cristãos de todo o mundo, independente da nacionalidade. Jesus vai vir buscar uma igreja lavada, remida no seu sangue, independente da nacionalidade, ela faz parte, em todos os cantos da terra, da igreja universal. Na época em que Jesus anunciou o evangelho, algumas pessoas ainda acreditavam que o Messias iria salvar apenas os judeus. Mas em Marcos 16,15, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então Jesus não veio só para os judeus, nem só para a Judéia, Jesus não veio só para Cafarnaum, Jesus veio para todos aqueles que creem e receberam a ele como seu Salvador. Jesus ensinou que a mensagem da salvação deveria ser anunciada a todas as nações na terra. Isso é uma responsabilidade nossa, uma responsabilidade minha e sua. Toda pessoa que crê em Jesus e confessa a Jesus, se arrepende, principalmente dos seus pecados, o que acontece com ele? Ele recebe o perdão, a rendição, a redenção, e passa a compor essa igreja universal. Então, há uma característica, primeiro, de arrependimento. A igreja que se arrepende, aquele que se arrepende, confessa a Jesus, ele recebe a remissão dos seus pecados. Essa igreja é formada por cristãos e deve viver legítima comunhão e unidade. Precisamos estar unidos, não dividido, mas unido no mesmo propósito de apregoar o reino de Deus nessa terra, de fazer a diferença. Desde o início foi assim, os irmãos se reuniam para orar, adorar, aprender sobre as escrituras e partilhar o pão e entender as necessidades uns dos outros. E assim deve ser a igreja. A convivência comunitária é parte essencial da identidade da igreja de Cristo. A comunhão, a adoração coletiva, o serviço ao próximo são bíblicos. Por isso é tão essencial ao cristão congregar. É importante que ele não permaneça. Se você está desigrejado, se você está buscando a Deus e diz assim, eu estou buscando uma direção. Então, eu tenho a direção para você. A direção é Jesus. Então, congregue, saia dessa posição de desigrejado. Procure uma igreja onde você
ali possa ser acolhido, onde você possa aprender os princípios da palavra e possa exercer a sua função nessa terra. Na época do Novo Testamento, essa convivência, ela se dava onde? Nos lares, em pequenos espaços. Hoje não, hoje nós temos vários templos grandes disponíveis aí para todos os gostos. Bom, com o crescimento do número de cristãos, houve uma necessidade de ter locais maiores para a igreja se reunir. Aí surgiram, que naquela época, os templos, onde até hoje os irmãos se reúnem para manter a comunhão, até nos dias atuais. A Igreja de Cristo se diferencia no mundo porque mantém a sua identidade bíblica. Nós somos o quê? No nosso comportamento, nós temos a imagem de Deus, a imagem de Cristo. Temos que ser semelhante a Ele, mediante a constante busca pelo Espírito Santo, pela nossa santificação, pela nossa integridade, a nossa fidelidade ao Senhor Jesus. Essas características mostram a verdadeira igreja é conhecida pela fidelidade, pela obediência, pelos mandamentos e pela sujeição às Escrituras. Assim, ao longo do tempo, ela preserva a sua identidade. Qual a identidade? Sendo sal e luz no mundo, fazendo a diferença e cumprindo a sua missão que foi tão anunciada no Evangelho. Você é um diferencial nessa terra. Você é alguém que Deus chamou, separou para cumprir um propósito nessa terra, de ser uma igreja relevante, mas você só vai conseguir ser essa igreja relevante se você estiver em Cristo Jesus, unido, assim como usamos a analogia aqui do corpo de Cristo, onde cada um tem a sua particularidade, sua funcionalidade. Então é essencial que você saia da posição de desigrejado e passe a congregar numa igreja local, onde tenha comprometimento com a palavra, obediência a Cristo, para que possa aguardar a bendita esperança. Que Deus possa abençoar a sua vida. E se você, por algum momento nessa tua caminhada, você se afastou, deixou de ser relevante, é necessário que você se posicione e volte para Jesus, porque Ele é o único caminho que leva o homem a Deus. Ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então se posicione, seja uma igreja relevante nessa terra, seja sal, seja luz nesse mundo, sal para dar sabor àqueles que já perderam, àqueles que perderam a esperança, seja luz para iluminar o caminho daqueles que se encontram em trevas. Então é importante a igreja do Senhor se posicionar, é importante você se posicionar, porque vai ser através da sua vida que o mundo vai ter o conhecimento que Jesus Cristo é o Senhor. É através das suas ações, da sua fidelidade a Deus, fidelidade às Escrituras, fidelidade ao Espírito Santo, que o mundo vai olhar e vai ver realmente ele é um servo do Senhor, ela é uma serva do Senhor, é uma igreja que faz a diferença nessa terra. Não basta a gente estar entre quatro paredes, basta tão somente obedecer a palavra de Deus, cumprir os mandamentos, congregar sim, mas acima de tudo, estar em unidade com Cristo Jesus e com a sua palavra. Toda a nossa maneira de viver precisa estar em conformidade com a palavra, para que assim venhamos ser uma igreja relevante nessa terra e possamos fazer a diferença. Então nós entendemos nessa lição que a igreja é formada por todos aqueles, no conceito bíblico, por todos aqueles que aceitaram a Jesus, que aceitaram ali o sacrifício na cruz do Calvário. Todos aqueles que entregaram a sua vida para Deus formam uma igreja nos quatro cantos da terra. As características dessa igreja, ela é conhecida pela sua fidelidade a Deus, ela é conhecida pela fidelidade à palavra, por ser Cristo o Senhor da sua vida. Essa é as características de amor ao próximo e de amar a Deus acima de todas as coisas. Ela é conhecida pelo posicionamento que ela tem em meio ao pecado, em meio às desordens desse mundo. Ela vai ser conhecida porque ela é diferencial, ela é
uma igreja diferenciada, porque o Cristo é a cabeça, porque Cristo é a pedra principal onde ela está fundamentada. Mas que Deus possa abençoar a tua vida, porque há uma diferença entre ser igreja e frequentar o templo. Ser igreja de Cristo, onde Cristo está presente, estar apenas no templo é totalmente diferente. A igreja de Cristo veio para brilhar, veio para fazer a diferença. E é para isso que Deus te chamou. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar o teu coração e que você possa realmente se posicionar nessa terra para que venha ser sal e venha ser luz no meio do mundo em treva, em vidas que já perderam a esperança, em meio a vidas que precisam ser restauradas. Que Deus possa abençoar e você possa cumprir o que está escrito lá na palavra de Deus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então faça isso, cumpra o teu propósito nessa terra e que Deus te abençoe mais uma vez.